Vamos lá, pessoal, profissional da área de educação. Hoje eu estou com a Elizabeth Miranda, 36 anos, atuando na área de educação, professora, orientadora especializada em deficiência intelectual, atualmente coordenadora de equipe do Instituto Helena Antipoff, referência em educação especial no município do Rio de Janeiro. A Elizabeth Miranda, a tia Beth, foi minha professora lá no ensino fundamental, e aí, satisfação enorme de conversar agora com ela em outra posição. Eu como diretor de escola, né, diretor comercial de uma rede de escola, e ela como profissional referência na área de educação especial no município do Rio de Janeiro. Tia Beth, me fala um pouquinho aí dessa carreira cuidando aí de alunos especiais. Rodrigo, meu Rodriguinho, que bom estar aqui com você, batendo esse papo, falando sobre educação. Você foi um dos meus primeiros alunos, né? E valeu a pena, vale a pena ser professora, sempre, em qualquer área, vale a pena. Vamos lá, Rodrigo. Coisa aqui que surge muito, eu vejo muito, e a ideia que eu chamei esse encontro, que vai ser o nosso primeiro podcast, o primeiro Pode Matricular, e trazendo como tema central alunos de PCD, né? Pessoas Sim. com deficiência. Como a escola precisa se preparar. E aí, quando eu falo de preparar, como a escola tem que receber esse aluno desde o primeiro encontro, para fazer uma matrícula, ou para receber um pai, uma família que venha consultar a matrícula nessa escola. E uma coisa que eu vejo muito em cenário escolar as pessoas não sabem que nomenclatura utilizar. E aí a gente ouve um pouco de tudo. Sim. PCD, né, que é uma pessoa com deficiência, um aluno de inclusão, um aluno atípico. No final das contas, Beth, qual é a diferença dessas nomenclaturas e, primordialmente, qual é a nomenclatura correta para a gente tratar a família, o aluno, nessa condição? Vamos lá. Rodrigo, a nomenclatura atualmente correta, aceita, é PCD, pessoa com deficiência, tá? Ao longo dos anos, essa nomenclatura foi mudando, tá? Antigamente se falava alunos com necessidades especiais, aluno portador de necessidades especiais, aluno especial, e ao longo do tempo, a nomenclatura vai modificando, vai se adequando exatamente para diminuir esse constrangimento, a discriminação que esse público recebe, né, nos mais diversos ambientes, na escola, nos bancos e ambientes sociais. Então, hoje, o mais correto é se referir a essas pessoas como pessoas com deficiência, tá? Uhum. E aí, o que abrange o pessoas com deficiência? A pessoa surda, cega, o aluno autista, o que mais inclui dentro desse universo ali de pessoa com deficiência? Sim, de acordo com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência são pessoas que têm comprometimento nas áreas visual, são os deficientes visuais, na área de audição, pessoas com deficiência auditiva, comprometimentos intelectuais, são as pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, com dificuldade de mobilidade, são as pessoas amputadas, as pessoas cadeirantes, pessoas com nanismo também são consideradas pela legislação atual pessoas com deficiência física, e os autistas, pessoas com autismo, são as pessoas portadoras do espectro autista, do transtorno do espectro autista. Também são consideradas pessoas PCD, pessoas com deficiência. Diferente das pessoas atípicas, que hoje em dia a gente tem falado muito, né? Que é um termo que, inclusive, veio da área médica, tá? Atípico, o que a gente entende por atípico? Atípico é tudo que está diferente do normal, né? Tudo que caminha de uma forma que não está muito normal. E aí podem ser as pessoas com deficiência, pode ser pessoas que têm algum transtorno de personalidade, transtorno de aprendizagem, como as crianças com dislexia, como as pessoas com TDAH, TOC, que é o transtorno positivo desafiador, e outros. Então, essa é a diferença. Para os alunos com deficiência, PCD. E para os alunos que têm outros tipos de transtorno, pessoas atípicas, alunos atípicos. Entendi. E o aluno especial usa em qual ocasião?
ou não usem nenhum? O aluno especial, essa nomenclatura já caiu um pouquinho, né, Rodrigo? Porque especial somos todos nós. Todos nós somos pessoas especiais de alguma forma, né? Então, pessoa com deficiência. Eu só ainda falo um pouco necessidade especial. Portador, ninguém porta uma deficiência, ninguém porta uma deficiência visual. Então, é pessoa com deficiência. A gente não precisa ficar com medo de achar que vai discriminar a pessoa, de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente vai respeitar o direito dela ser um cidadão com deficiência. Entendi. Tá? É porque eu acho que muitas das vezes a pessoa fica receosa de usar essa nomenclatura do PCD, né? Sim. E achar assim, caramba, se eu tratar como pessoa com deficiência, eu estou sendo preconceituoso. Quando, na verdade, a própria legislação, né, manda a gente tratar desse tipo de situação com essa nomenclatura aí. Bacana. Porque, Rodrigo, coisa. O preconceito também pode vir, não vem de uma nomenclatura, vem da forma como você trata a pessoa, né, como você trata a família. Muitos preconceitos surgem, a discriminação surge disso, né? A gente tem que procurar desenvolver uma sociedade sem preconceito, né? Sem discriminação, para que isso não reflita nas crianças. Perfeito, perfeito. E aí, começa a surgir, vou trazer outras dúvidas que eu vejo lá em ambiente escolar, nas escolas privadas ali, que é assim, qual o papel da escola nesse cenário, dado que eu vou receber alunos, né, por pessoas com deficiência, eu preciso garantir um ambiente inclusivo para esse aluno. É correto falar que o ambiente é inclusivo e qual o meu papel como gestor escolar, como escola, de garantir esse ambiente inclusivo para os alunos PCD? Sim. O ambiente é inclusivo, Rodrigo, qualquer ambiente, escolar ou qualquer outro, ele é inclusivo na medida que você convive pacificamente com o outro, recebe o outro e o aceita da maneira como ele é, com as suas limitações, com as suas deficiências, né? Você aceita o outro, isso é incluir. Agora, a escola, por ser um ambiente de aprendizagem, um ambiente de desenvolvimento de atitudes, ela tem que dar o exemplo, né? A gente sempre fala assim, temos que dar sempre o exemplo. Então, eu colocaria em primeiro lugar o acolhimento, tá? O gestor, o coordenador pedagógico, o professor, ele vai garantir a boa ambientação desse aluno, acolhendo esse aluno primeiro, conhecendo esse aluno, conhecendo o histórico familiar dele, conhecendo as suas limitações, porque é muito comum, Rodrigo, a saúde falar para essas famílias tudo o que ele não consegue fazer. Essas famílias vêm com uma sobrecarga emocional muito grande, eles vêm com um laudo, e aquele laudo diz que ele tem uma deficiência e diz ali o que ele não pode fazer, o que ele não consegue fazer. E na minha prática, na minha vivência diária, a gente vê que a escola muitas vezes mostra para a saúde, para a medicina, que aquele cidadão, aquela pessoa é capaz de fazer muita coisa. Muitas vezes ele dá a volta por cima daquela limitação que ele tem e ele consegue se superar cada vez mais. E, assim, é um crescimento assim, para todo o ambiente escolar conviver com pessoas com deficiência. Então, em primeiro lugar, eu acho que é o acolhimento, a escola precisa acolher, precisa estar preparada, preparar a sua equipe para acolher esse aluno da melhor forma possível, fazer a adequação de espaço, a flexibilização do currículo, que é necessária, muitas vezes é necessário você flexibilizar o currículo, não que você vai retirar do currículo matérias importantes, coisas que ele precisa aprender, mas você vai flexibilizar, vai adequar de uma forma que ele possa aprender. Essa seria a segunda coisa. E a terceira, o ensino mesmo, de fato, que é o papel da escola, né? Ensino. A escola está para ensinar, para transmitir os conhecimentos acadêmicos da melhor forma, de forma que esse aluno consiga aprender. É isso. E aí a escola ela precisa ter algum tipo de recurso especial, uma sala específica para atender as pessoas com deficiência, precisa ter algum tipo de ambiente específico para poder favorecer o aprendizado desses alunos? Como é que funciona isso? Bem, como eu falei para você, Rodrigo, primeiro a escola precisa conhecer o seu aluno, né? Geralmente a escola, no início do ano, faz o seu projeto político-pedagógico.
E ali naquele projeto político-pedagógico, não há escola que não coloque no seu projeto político-pedagógico a inclusão, o ambiente inclusivo. Né? Então, dentro daquele projeto político, ele vai especificar de que forma a escola vai poder atender a clientela que ele, porventura, possa receber. Se for um aluno com deficiência física, se for um aluno cadeirante, a escola tem que ter a sua acessibilidade preparada, tem que ser uma escola térreo, as portas das salas têm que ser acessíveis, tem as adequações estruturais. As adequações pedagógicas, como eu falei, a flexibilização do currículo, e, dependendo da deficiência, cada deficiência exige uma adequação. Tá? Um aluno surdo, se ele for usuário de Libras, que é a língua brasileira de sinais, esse aluno tem direito a ter um intérprete dentro de sala de aula. A escola precisa proporcionar um intérprete de Libras dentro da sala de aula para que ele possa ter acesso aos conteúdos lá que são ministrados em sala de aula. O aluno com a deficiência intelectual, muitos não vão conseguir acompanhar as aulas, né, como os outros alunos sem a deficiência. Então, ele tem direito a adequações de tempo, quando ele for fazer uma prova, ele tem que ser dado um tempo extra para ele, os textos precisam ser menores, são, assim, questões bem práticas, tá? Mas a lei também preconiza que é de direito do aluno a oferta do atendimento educacional especializado. Ele pode ser ofertado nas escolas públicas, que são os alunos da rede pública, e eu conheço, sim, muitas escolas que já têm essa sala, a gente diz que chama de sala de recursos, né? É uma sala com recursos tecnológicos, com jogos pedagógicos, é uma sala ambiente, digamos assim. E nessa sala, um professor especializado, aí sim, um professor especializado em educação especial, vai atender o aluno dentro das especificidades dele. Ele vai atuar sempre em parceria com o professor da turma, vai fazer as adequações dos materiais pedagógicos, das avaliações, ele vai estar sempre antenado com o professor da classe regular, vai ser a conexão entre ele e o aluno. Tá? E aí ele pode ser atendido nessa sala de recursos ou ser atendido junto com o aluno dentro da sala de aula. Depende do que a escola preconizar para ele, depende do PPP, depende da deficiência do aluno, isso tudo é muito variável. Tá? Não tem uma regra assim fixa de atendimento, a não ser para o aluno autista. E aí é um caso à parte. Entendi. Uma coisa que surge muito também nas escolas é assim, preocupação dos pais de qual vai ser o acolhimento dos alunos, né, dos coleguinhas lá da turma. Eu vejo o quanto fica feliz um aluno com algum grau de autismo, pessoa com deficiência que está lá, quando ele é acolhido pelos alunos, ele acho que a maneira dele ver a sociedade, ela muda completamente. Né? Porque, em geral, o aluno é mais tímido, mais recluso ali por conta da condição, mas ali dentro da escola é um ambiente onde ele tem a oportunidade realmente de extravasar ali, e se ele for acolhido, aí ele consegue se sentir uma pessoa, ia falar a palavra aceito, mas não é a palavra melhor, mas uma pessoa realmente incluída na sociedade. E aí, qual devem ser as precauções da escola para garantir que os coleguinhas da turma ali recebam bem esse aluno, essa pessoa com deficiência que vai estar ali na turminha com eles, estudando também? A minha orientação, pela minha experiência, tá? Sempre que... Eu também vim da rede particular, trabalhei muitos anos na rede particular, trabalhei 15 anos, também trabalhei com alunos PCDs, já tive alunos com deficiência intelectual, deficiência física, mesmo na rede particular. E, assim, como professora, eu vejo que as crianças não têm esse olhar que nós temos. Eles recebem os colegas e tratam os colegas sem distinção nenhuma. Né? Em alguns momentos, é bom que o professor faça uma conversa com a criança, a própria direção escolar tem esse olhar inclusivo mesmo para os alunos. A professora prepara essa criança com alguma dinâmica, explique que eles vão receber um coleguinha que
é um pouco diferente dos colegas. Talvez ele não goste de muito barulho, talvez ele não goste de conversar, de estar junto com os grupos, e nós devemos respeitar esse coleguinha como ele é. Tem, assim, materiais muito bons, materiais lúdicos, materiais informativos, de acordo com a faixa etária de cada criança, o professor pode trabalhar muito bem. Esse acolhimento, né? Lembrando que nem todos os alunos, eles, no primeiro dia de aula, eles conseguem ficar o tempo inteiro. Então, assim, seria muito bom, assim, de cada escola, de cada administrador, ele ter esse olhar diferenciado para esse aluno, dá tempo do aluno poder se acostumar com a escola, fazer um horário de adaptação para o aluno, entrar um pouquinho mais cedo, entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo. Ele precisa de tempo para adaptação, porque ele vai estar num ambiente novo, vai estar em contato com crianças, com coleguinhas novos, vai estar sujeito a regras também, e ele precisa se adequar a isso tudo, independente da deficiência que ele tem, né? Entendi. E aí, nesse caso, para poder facilitar e favorecer esse ingresso, imagino que para educação desses alunos seja necessário a presença de profissionais mais específicos, né? Com algum tipo de especialização na atuação com esses alunos, ou não? Como é que funciona isso? A escola ela precisa ter algum tipo de profissional, contratar algum tipo de profissional específico para dar suporte no processo educacional desse aluno? Bom, Rodrigo, levando-se em conta que é direito do aluno ter esse profissional, né, ele ser atendido como os outros e ter alguém especializado para acompanhar, é interessante que o gestor escolar comece a ter essa visão, né, comece a contratar um profissional específico dentro aí do seu orçamento, dentro do que ele tem para disponibilizar para esse aluno, né, porque uma escola particular trabalha com prestação de serviços. Eu acredito que ele queira fazer o melhor para a clientela dele, né? O estagiário, ele pode fornecer cursos para esse estagiário, curso de capacitação. Hoje em dia, Rodrigo, na internet mesmo, a gente consegue muita capacitação fazendo online mesmo. O estagiário, o próprio professor especializado, o AEE. A lei preconiza que ele precisa ter experiência com educação especial, cursos de 40 horas, não me recordo de cabeça, mas ele precisa ter uma certa experiência e 40 horas de capacitação. Essas 40 horas se conseguem facilmente online, em cursos online, para que ele possa atender ao aluno. Se ele tem esse direito, então a escola precisa dar esse direito a ele, né? Sim, sim. Hoje eu sei que em sala de aula ele precisa necessariamente ter um profissional acompanhando ele ali, correto? Que seria... Hoje eu sei que hoje precisa ter necessariamente um profissional acompanhando ele em sala de aula, nesse aluno. Para correto? Os alunos autistas, se for necessário, tá? Por quê? Geralmente, quando o aluno autista ele recebe um laudo médico, o médico ele pode indicar um cuidador para ele, um mediador, são várias nomenclaturas, em uma outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso também. Ele pode dizer que o aluno precisa de um mediador ou não, tá? Depende do estágio, do espectro onde ele se encontra, tá? Tem alunos autistas os alunos autistas Asperger, às vezes eles conseguem ficar muito bem dentro de uma sala de aula, o professor dá o comando, ele consegue se desenvolver muito bem, obrigada, e deslancha, caminha muito bem. E tem outros que não. Ele precisa realmente de um mediador para estar ali com ele o tempo inteiro, fazendo essa mediação, fazendo essa explicação, esse acolhimento, porque senão ele fica perdido. Muitos autistas se desestabilizam com barulhos muito altos. Tem até uma lei que diz que os sinais das escolas não podem ser muito sonoros, não podem fazer muito barulho, porque desestabiliza o aluno autista. Muitos utilizam até aquele abafador, parece um fone de ouvido, né? Porque o barulho desestabiliza ele. Então, por isso, precisamos conhecer primeiro o perfil do aluno para depois poder trabalhar com ele efetivamente. Tá? Esses dois perfis de profissional que você falou, é o cuidador e o outro que também pode acompanhar ele em sala de aula, eu esqueci o nome agora que você falou. Mediador.
mediador. Qual é a diferença dos dois? O mediador, eu sei que é ele que vai ser o facilitador do processo de aprendizagem desse aluno, não é isso? Sim. Quem facilita o processo de aprendizagem é o professor, Rodrigo. Sim, sim. O mediador, de fato, é o professor, né? E a gente acha que o mediador é alguém de fora. Não. O professor é o profissional específico habilitado a fazer essa mediação. Só que, como às vezes o nosso celular está com ruído, a gente não consegue ouvir lá o outro lado, do outro lado da linha, o aluno autista, às vezes, ele tem também essas falhas de comunicação. Precisa alguém fazer aquele acesso ali, entrar nessa conexão para fazer a mediação. É esse o papel desse profissional especializado para o autismo, tá? Ou atendente terapêutico, depende muito do perfil do aluno. O cuidador, também chamam de cuidador é aquele que cuida do aluno, faz a higiene dentro da escola, faz a troca de fraldas. Tem muitos alunos que têm dificuldade de locomoção, utilizam cadeira de roda, utilizam bengala, então ele precisa de um cuidador para auxiliar ele na locomoção, alimentação. Alguns não conseguem se alimentar sozinhos, então ele precisa de alguém para auxiliar, que é o cuidador. E é importante ressaltar que o aluno, o objetivo sempre desses profissionais, do cuidador, do mediador, do facilitador, é sempre estimular a autonomia dele dentro do ambiente, tá? Para que no futuro ele tenha autonomia para fazer todas essas atividades sozinho. Entendi, perfeito. Nesse caso, esse cenário ali, definido o profissional, a escola contratou um profissional específico, conseguiu fazer o melhor acolhimento possível, fez a matrícula, trouxe esse aluno, essa família, para dentro da escola. Ele precisa ter um plano de ensino, um projeto pedagógico específico para esse aluno ou não? O projeto pedagógico é o projeto pedagógico e ele vai fazendo as adequações para que aquele aluno consiga acompanhar da melhor maneira possível. Como é que funciona esse processo? Sim, no PPP, no Projeto Político Pedagógico, ele vai lá especificar, junto com a sua equipe pedagógica, o coordenador, os professores precisam participar desse PPP, que é os nossos colegas, nós é que metemos a mão na massa, né? Digamos assim, trabalhamos diretamente com o aluno. No PPP, ele vai especificar como é que vai ser a flexibilização do currículo. O aluno especial ele vai ter acesso ao mesmo currículo dos outros alunos, só de que forma flexível, tá? Ele vai aprender a se alfabetizar, ele vai se alfabetizar igualzinho aos outros alunos, mas tem autista que não consegue segurar uma folha de papel, porque o próprio atrito dele, com a pele dele, com o caderno, faz mal a ele. Então, esse aluno, de repente, vai se alfabetizar num tablet, num celular. De repente, a prova para ele vai ser dada através de um computador, ele vai fazer a prova de um computador. Conheço muitos autistas que não escrevem patavina, não copiam nada do quadro e tiram 10 na prova. Entendeu? Porque eles têm esse tipo de perfil. Então, essas flexibilizações, essas adequações vão ser feitas no PPP. O aluno de baixa visão, que é aquele aluno que não é cego totalmente, mas ele tem baixa visão, ele precisa de ampliação de fonte nas suas apostilas, se a escola trabalhar com material próprio, se ele precisar copiar alguma coisa do quadro, ele vai precisar utilizar um caderno de pauta ampliada, o professor vai confeccionar esse caderno para ele. São adequações simples, tá? Mas que precisam ser feitas. Essa é a flexibilização do currículo, a flexibilização da aprendizagem. Legal. Deixa eu parar agora para perguntar uma coisa, tia Beth, que eu lembro que eu estudei lá no Viver e Criar, lá de Realengo. Sim. Foi Fundamental 1, dei bastante trabalho lá na escola. E aí, nem me lembro. Como é que depois, ao longo aí, você falou que ainda trabalhou 16 anos na educação privada e tudo mais. E aí, como é que você decidiu direcionar a sua carreira para essa questão da educação especial? Como é que surgiu isso? Bom, eu saí da rede particular, passei no concurso público, fui para a rede estadual, e é curioso que em todas as minhas turmas, sempre tinha algum aluno PCD, tá? Todos,
a maioria das deficiências, até aluno cego. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com aluno cego, assim, sem ser da área. Eu sempre tive, assim, a sorte de trabalhar em escolas já com visão inclusiva. Então, eu fui para a rede estadual e eu fui convidada, quando eu precisei trocar de escola, fui convidada a trabalhar com uma turma de classe especial, de deficiente intelectual. E aí eu aceitei o desafio e me apaixonei pela educação especial. O professor diz que a gente gosta de ter o olho brilhando, né, quando vai para a turma, e aí os meus olhos voltaram a brilhar. Eu me apaixonei pela educação especial, pelos alunos com a deficiência intelectual, daí surgiu a minha vontade de fazer a especialização, né, eu sou pós-graduada em deficiência intelectual, depois comecei a conviver muito tempo com os surdos, comecei a fazer curso de Libras, eu, assim, gostava muito dos surdos, observava, e um belo ano, a diretora me deu a turma de surdos. Ela disse que eu ia pegar a turma de surdos naquele ano, mais um desafio, e fui me apaixonando cada vez mais. Assim, eu entrei na educação especial, depois vim aqui para o Rio de Janeiro, no município, fui para a educação especial, trabalhei alguns anos em sala de recursos, fui da equipe de educação especial da rede estadual também, fui do NAPES, Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, e estou na educação especial. Apaixonada, ainda sou apaixonada. Legal. E assim, para um professor, é fácil de fazer essa ponte, essa transição ali, de repente, de estar trabalhando ali de uma maneira geral com os alunos e depois decidir direcionar minha carreira, dedicar à formação desses alunos à educação especial. É simples o processo, a jornada desse professor para transformar a carreira, para direcionar ela para um ponto específico. É simples, cursos de especialização ou graduação, já vai te ajudar a direcionar a carreira para esse cenário? Primeiro, a boa vontade, o olhar humanizado, né? Não é simples, mas é necessário, Rodrigo, porque é um campo que tem crescido muito. Eu estou agora na rede pública e a cada ano que passa a gente tem recebido mais alunos com deficiências e deficiências muito diferentes das outras aqui no nosso campo, né, no pedagógico. A gente costuma dizer que não existe mais deficiente puro, né? Não é só o deficiente físico, não é só o autista, não é só o deficiente intelectual. São alunos que já vêm com síndromes, né? São várias deficiências associadas e alunos com múltiplas deficiências também. Então, é uma clientela, assim, bem particular, e é necessário que a gente assim comece a se apropriar disso mesmo. As universidades, todas as faculdades, todas as graduações já oferecem a disciplina de educação inclusiva, algumas oferecem Libras, o próprio ensino médio também, o professor que se forma apenas no ensino médio, professor de ensino fundamental, agora tem o ensino normal superior, curso normal superior, eles já saem com essa disciplina de educação inclusiva. Então, assim, não tem como a gente dizer que, não tem hoje em dia como professor dizer que ele não está mais preparado para receber esse aluno, ele não teve formação. Acho que esse pensamento não cabe mais na sociedade de hoje, no mundo que nós vivemos, né? A gente liga uma televisão, a gente vê um repórter com deficiência fazendo a reportagem, eles estão em todos os espaços de trabalho, as empresas já recebem cotas, elas têm direito à dedução do imposto de renda ao contratar alunos com deficiência. Então, a pessoa com deficiência está na nossa vida, faz parte da nossa vivência, né? Não tem como dizer que a gente não está preparado para isso. E como aconteceu esse seu convite lá para trabalhar no Instituto Helena Tipoff, que é uma referência aí no tratamento dos cuidados dos alunos especiais? Como surgiu o convite? Bom, eu trabalhava na Coordenadoria Regional de Educação da 9ª CRE, ali na região de Campo Grande, trabalhei há muitos anos lá, alguns anos lá, né? E uma amiga minha me ofereceu o convite, uma amiga minha do Instituto, que foi a minha chefe lá na coordenadoria, ela me convidou para trabalhar junto com ela, para compor a equipe do Instituto Helena Tipoff, e aí fui aceita, estou lá, vai fazer 2 anos que eu estou nessa equipe, estou realizada, me sinto realizada profissionalmente. Legal. Conta para a gente um pouquinho de como é que funciona a rotina
de quem atua ali, você como coordenadora de equipe, qual o papel fundamental ali na tua rotina ali com esses alunos ali, com o trabalho com as escolas, com os alunos especiais? Bom, primeiro que não me vejo como coordenadora, eu sou equipe, né? Eu trabalho junto com as minhas amigas, trabalho junto com a minha parceira de equipe, Maria Cecília Duarte. Nós somos uma equipe de 2 pessoas apenas aqui no Oitava CRE, e é um trabalho assim de muita parceria. O trabalho é um trabalho de itinerância, visito muitas escolas, costumo orientar, trabalho diretamente com os professores de classes especiais, professores de sala de recursos. É um trabalho cansativo, é um trabalho de muito estudo, de muita pesquisa, conhecimento. A gente trabalha muito com o público, a gente faz acompanhamento de professoras de sala de recursos, temos muito contatos com famílias que já são muito desestruturadas, principalmente emocionalmente, por esse histórico de discriminação mesmo, que receber um filho especial, nem todo mundo está preparado para isso, né, Rodrigo? Então, a gente tem um desgaste emocional muito grande para lidar com essas famílias, para lidar com muitas situações, mas no final do percurso, no final da jornada, é gratificante, Rodrigo. É gratificante saber que, de alguma forma, a gente pode fazer a diferença na vida do aluno, na vida do professor. É gratificante saber que, em algum momento, a família pode contar com a gente, pode contar com uma escola que soube acolher aquele aluno. É muito bom. Muito bom. E aí vem uma outra pergunta que eu penso aqui, que é assim, como a família é fator, elemento crucial aí também, nesse tripé aí que tem a escola, a família e o aluno, né? Qual a periodicidade? Existe alguma periodicidade específica de comunicação da escola com essa família sobre a evolução daquele aluno? Né? Hoje eu vejo que, dependendo da escola, tem uma rotina de comunicação ali, de passar nota do aluno, comportamento do aluno, mas se tratando do aluno PCD, ele tem alguma rotina diferente dessa interação da escola com a família dele? O aluno PCD, a interação é diária, né? Deveria ser diária, porque ele caminha de uma forma diferente, ele aprende de forma diferente. Então, geralmente, as escolas fazem as reuniões bimestrais, e um bimestre é muito tempo para para uma escola, dar as informações necessárias para aquele aluno. Um bimestre é um tempo muito grande. Esse diálogo deve ser diário, né? Porque a cada avanço que aquele aluno dá, é um ganho. Muitas das vezes ele anda um passo e retrocede 2. Então, a escola tem que estar atenta, e a família também, ela está esperando essa resposta da escola. Ela sabe que um bimestre é um período muito longo para ela ter uma resposta desse desenvolvimento desse filho dela. E aí vem uma pergunta para a gente tentar fechar esse ciclo aí, que é uma pergunta que muitas escolas se fazem. As escolas, elas podem se negar a fazer a matrícula de um aluno especial, de um aluno PCD, né? A gente já viu a nomenclatura certinha, vou usar um aluno PCD. Ela pode se recusar a fazer essa matrícula? Não, ela não pode se recusar a fazer. O aluno com qualquer deficiência, ele tem direito a fazer a matrícula, a família dele tem direito a fazer a matrícula, onde a família escolher, na escola que ela achar adequado para o seu filho, tá? Legal. Então, galera, eu acho que foi bacana esse papo aí. Eu acho que vai render um outro convite para a gente conversar novamente. Bom, novamente aqui, passando um pouquinho, a Beth Miranda, 36 anos atuando com educação, professora, orientadora especializada em deficiência intelectual, atualmente coordenadora de equipe no Instituto Helena Tipoff, Instituto Referência em Educação Especial no município do Rio de Janeiro, esclarecendo algumas dúvidas aí primordiais sobre a educação dos alunos ali, pessoas com deficiência. Tá bom? Acho que, principalmente com a nomenclatura, deu para tirar muita dúvida, a gente conseguiu falar e explorar um pouquinho desse tema que é muito rico. Eu acho que vai ser necessário ter um outro encontro para explorar um pouco mais. Mas, por hoje, foi isso no Pode Matricular.
Beth, muito obrigado pela tua presença aí, para a gente bater esse papo aí. Eu aqui agradeço, Rodrigo. Foi uma honra estar batendo esse papo aqui com você, meu ex-aluno de muito tempo atrás, meu primeiro aluno. Foi uma honra, viu? Um beijo para você, para os seus seguidores. Me coloco à disposição aí para o que vocês precisarem. Tá bom? Beleza. Muito obrigado. Se pintarem dúvidas, vão comentando aí nesse vídeo, que eu vou enviar as perguntas lá para a Beth. E vou deixar um PDF também, falando um pouco sobre educação desses alunos PCD, que eu acho que é relevante, que é muito instrutivo. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Foi isso, um grande abraço e até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.